Bem-vindo ao quadro Contos de Hoje. E o conto de hoje que nós escolhemos para contar aqui é sobre o Seminário dos Ratos, em homenagem a Lídia Fagundes Telles, que infelizmente faleceu no dia 3 de abril de 2022. Estamos abordando este conto, pois daqui a 2 meses vamos ter um vestibular que é muito provável que caia sobre isso. Então temos o intuito de esclarecer tudo sobre ele, porque não é um conto fácil. Bom, para começar falando um pouco sobre o livro, a gente achou importante trazer uma curiosidade, que foi um escrito do crítico Antônio Dimas, no pós-fácil de Antes do Baile Verde, que falou um pouco sobre o livro, onde ele diz que você nunca termina um conto de Lígia Fagundes Telles e já sabe de cara o que pensar, ou pelo menos não os reunidos em Seminário dos Ratos. Bom, no conto Seminário dos Ratos, de 1977, esse conto adota múltiplos pontos de vista, alterna entre fluxo de consciência e diálogo, entre passado, presente, tudo isso e sem nunca perder o tom. Então, fatos que são cuidadosamente calculados. Conseguimos perceber que realmente é uma leitura difícil e muito complexa para quem está lendo. Então, para entender e conseguir ensinar um pouco mais, trouxemos o ponto de vista do outro lado das pessoas que não têm familiaridade com a literatura complexa. Então, aqui temos uma estudante que está se preparando para o vestibular. Veio falar um pouco do que ela viu sobre esse conto para a gente. Oi, eu sou a Marci. Eu sou universitária convidada, né, para participar desse podcast. E eu também imagino que vocês possam me tirar alguma das dúvidas que eu tenho, né, sobre o livro Seminário dos Ratos. Porque, tipo, quando eu comecei a ler ele, eu realmente não entendi nada. Porque ele é um pouco confuso, né, de ler. A gente não sabe se são ratos ou se são pessoas. Aí, tipo, se confunde. E eu também queria entender um pouco da crítica que ele fala. A gente não consegue, tipo, ter, assim, na hora, a visão certa, tipo, na hora que lê, saber certinho qual que é a crítica que esse livro passa pra gente. Porque eu vou ter uma prova, né, daqui a um tempo e eu quero ir bem, eu preciso entender um pouco desse livro. Realmente imaginamos que as pessoas que não têm familiaridade com esses tipos de contos iam ter mais dificuldade. Então, agora para esclarecer a ajuda da nossa convidada e de vocês, nossos telespectadores, vamos começar a explicar um pouco sobre o conto. E eu acho que até a Malu vai querer começar sobre, então a voz é toda sua, Malu. No conto é trabalhada uma denúncia sobre a situação do Brasil, como por exemplo o sofrimento da população, tanto na manipulação da mídia, quanto na questão política e econômica. Exatamente, Malu. O Seminário dos Ratos é uma crítica à burocracia, à ditadura e a uma elite que acredita não ser integrante da mesma classe social. A história se passa em uma casa de campo onde estão se reunidos os chefes de diversas nações para discutirem sobre a situação dos ratos, como conseguimos ler no livro e perceber principalmente nas últimas páginas. Falando um pouco mais das características textuais, para se ter um ensinamento um pouco mais literário sobre o livro para o vestibular, temos nesse conto uma narração em terceira pessoa por meio de um narrador onisciente. E outra característica também, além dessa primária, que vemos é o fato do conto acontecer num casarão longe dos centros urbanos, o que conseguimos fazer uma relação com o Palácio do Planalto, aqui no Brasil. E por último, percebemos que os personagens são tratados como cargos e funções, não com nomes com nomes. E isso pode tratar uma interpretação do quê? A ineficiência dos políticos em relação aos serviços. Ponto interessante para se anotar que pode cair no vestibular. Uma curiosidade também interessante é o fato da intertextualidade presente entre esse conto e a obra A Revolução dos Bichos, que também já retratamos em quadros anteriores aqui no conto. Acabei de lembrar que em uma pesquisa eu vi o fato da ambiguidade apresentada no texto também, o fato de ratos apresentados como ferozes no final gera um seminário por meio de uma personificação, além da ironia utilizada para demonstrar a incapacidade política deles de agir e o desperdício de recursos públicos. Uma curiosidade também é que achamos sobre um trecho no conto muito interessante, que... Eita, pera que essa parte ficou errada. Acabei de lembrar que uma pesquisa
Acabei de lembrar que em uma pesquisa eu vi o fato da ambiguidade apresentada no texto, também o fato de ratos apresentados como ferozes no final gera um seminário por meio de uma personificação. Além da ironia, ela é claro, utilizada para demonstrar a incapacidade política deles de agir e o desperdício de recursos públicos. Uma curiosidade que achamos sobre o trecho do conto muito interessante. Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. A imagem evocada por este verso já traz um efeito, remetendo à história de homens sem alma e à construção sem sentido. E é claro que não vale conservar, condensado uma perspectividade frente à situação paradoxais daquele século surpreendente. E claro, um dos pontos mais importantes que a gente pode anotar ou perceber, ver certinho, é sobre a moral da história, que o conto vai passar pra gente, né? Porque é inevitável a mudança de posições do poder. No seminário, não é sobre ratos, e sim compostos por ratos. Então, é uma coisa que é legal anotar, é legal a gente perceber, né? Bom, agora que fizemos uma explicação bem densa sobre esse conto, vamos apresentar duas questõezinhas rápidas para a nossa comunidade estudante de hoje. Questões sobre o conto e vamos deixar uma questão para você ouvinte fazer e estudar para o vestibular. Aqui a gente vai pegar essas duas questões e vamos respondê-las e depois vamos deixar uma para vocês pesquisarem, se aprofundarem para esse preparatório. Então, vamos lá. O conto do Seminário dos Ratos pode ser lido como uma narrativa alegórica? Bom, eu imagino que sim, porque o conto, ele deixa a gente, né, os leitores, na indecisão. A gente não sabe, não esclarece certinho se são ratos, né, ou se são humanos discutindo sobre ratos. Então a gente fica um pouco confuso, então eu imagino que sim. Agora mais uma questão. No conto, existe alguma referência à censura que tinha na época do regime militar no Brasil? Bom, pelo que eu entendi que vocês me explicaram, eu imagino que sim, né? Que o conto, ele parece que ele é uma metáfora com a repressão política que vivia no país, né? Naquela época, em 1977, que é realmente meio que a época que foi o regime militar. Então, eu imagino que sim. Excelente, Marcelo. Pelo jeito já consegue fazer o vestibular, hein? Bom, agora a questão para os ouvintes responderem em casa. Vamos lá. Se preparem bem, anotem a questão. No conto Seminário dos Ratos, de Lídia Fagundes Telles, publicado no livro homônimo em 1977, o que revelam as descrições da roupa e do casarão em que ocorrem as ações da narrativa? Bom, essa é a questão. Lembrando que vamos responder a questão na semana que vem no próximo conto, no próximo quadro. Será que você vai conseguir responder? Para isso, estudem, pesquisem e se preparem, porque vai dar certo. E com isso encerramos o podcast de hoje. Muito obrigado e até semana que vem. Os participantes do podcast foram Eduardo Salati, Guilherme Leandrin, Maria Eduarda Pires, Marcele Pereira e Maria Luísa Manarim.